E agora no Literatos TV nós vamos fazer uma segunda parte aí sobre Tarantino, comentando algumas obras com um pouco mais de profundidade, né, Michael? Exatamente. O que a gente fez anteriormente foi fazer a filmografia básica, né, do Tarantino. Não foi possível aprofundar muito nos filmes, mas agora a gente vai tentar aprofundar. E para isso, Vilton, eu sugiro o seguinte. Eu acho que a gente poderia escolher aquele que a gente acha que é o melhor filme do Tarantino e aquele que a gente acha que é o pior, né? O menos melhor, né? O menos melhor. O menos melhor, filme do Tarantino. Qual que você acha, assim, na sua opinião? Claro que isso é uma questão de gosto, né? Mas na sua opinião, pessoal. qual que você acha que é o melhor, assim? Eu fico com Pulp Fiction e Cães de Aluguel. Ah, fica ali. Fico com os dois, iguais. Olha, na minha opinião, eu gosto muito do Cães de Aluguel, mas o Pulp Fiction, pra mim, tá ali pau a pau com Bastardos Inglórios. Então, venceu Pulp Fiction, beleza. Pulp Fiction, tudo bem. O menos melhor, qual que você acha que é? É difícil, mas eu acho que é o Jack Brown. O Jack Brown. Jack Brown. Olha, eu concordo com você porque o Jack Brown, ele tem o Tarantino no que diz respeito ao cotidiano, quer dizer, o Jack Brown, ele é um blaxploitation, se a realidade blaxploitation estivesse na vida real, mas falta justamente o exploitation, né, que é o apelo, que é o momento em que o filme enlouquece, né? Isso acontece em todos os outros filmes do Tarantino, menos no Jack Brown. Mas eu também votaria no A Prova de Morte. Ah, não, Michael. A Prova de Morte. Eu explico por quê. O A Prova de Morte ele foi lançado numa dobradinha com o Robert Rodrigues, né? Eles fizeram um filme chamado Grindhouse, uma homenagem... Isso quer dizer que a culpa não é do Tarantino. Tá vendo, já está resolvido, né? Eles fizeram uma homenagem àquelas exibições duplas de filmes nos anos 70, filmes do tipo B, C ou D, né? O Robert Rodrigues fez o filme dele, Planeta Terror, o Tarantino fez o filme dele, A Prova de Morte, e no meio eles colocaram trailers falsos, né, de filmes que não existem. Esses trailers são muito bons, tem um inclusive com a participação do Nicolas Cage, né, são trailers assim de muito mau gosto mesmo, propositadamente. Imaginem Nicolas Cage num filme do Tarantino. Não ia dar certo nunca. Mas o que é legal é que um dos trailers falsos, por exemplo, Machete, acabou se tornando, né, um filme real que inclusive ganhou uma sequência. Então vamos combinar o seguinte, nós temos o Pulp Fiction como melhor filme e A Prova de A Morte. Prova de Morte. Tá bom, vamos ficar com A Prova de Morte. Vamos ficar com A Prova de Morte. Então vamos comentar os dois, porque assim, mesmo A Prova de Morte tem muita coisa legal para comentar. Mas começamos com o Pulp Fiction. O que tem em Pulp Fiction? Várias histórias, primeiro. E por que nós vamos escolher uma história para comentar, Michael? Porque não dá para comentar tudo, não Exatamente. tem tempo. Você teria que ter dois programas, eu acho, só para comentar Pulp Fiction. Certo, e ainda ia faltar tempo sem exagero. Exatamente. Sem exagero. Então vamos falar da história de Butch Cassidy. Isso, que é interpretado pelo Bruce Willis, né? É uma história chamada O Relógio de Ouro. O Tarantino gosta muito de colocar a cartela, né? Ou seja, colocar um momento em que a tela escurece, ele coloca ali o título das sequências, o título das historinhas dos filmes dele. No caso do Butch Cassidy, é uma história clássica de um boxeador fracassado, um cara que não deu certo na vida, e agora ele vai vender uma luta para o Marcellus Wallace, que Até aí, um filme normal. Normal, totalmente trivial. O cotidiano, que sempre tem nos filmes do Tarantino. Exato, ou seja, aquilo que a gente já viu 1 milhão de vezes no cinema, o Tarantino pega esses clichês, esses lugares comuns, e depois ele vai desenvolvendo em cima. Enfim, o Bruce Willis ele vai vender a luta para o Marcellus Wallace, que é o grande mafioso de Los Angeles. Você pode ver que ele está vendendo essa luta num clube noturno, né, mas durante o dia. O cenário é todo vermelho. Luzes vermelhas. Que lembra o quê? Parece ser o inferno. Ou seja, esse homem está negociando a sua alma com o demônio. Mas será que isso é verdade, ô Vilton? Ele realmente perde a luta? Aí é que tá. Aí começa um filme de Tarantino. Aí começou. Porque quando a gente acha que ele vai perder a luta, então nós vemos um momento de golpe, um contragolpe, podemos dizer assim. Isso. E o que acontece? A gente sabe que o Butch vai... na verdade, ele vai vencer a luta. Sim. E vai inverter as apostas. Exatamente. E aí tudo muda. Era um truque. A gente não sabe direito quem é esse cara. Nós vamos descobrindo aos poucos.
e a gente percebe que ele fingiu que estava sendo vendido, mas na verdade, né, ele passou o Marcellus Wallace para trás. Isso vai ser muito problemático porque agora ele vai ter que fugir dos mafiosos. A luta também não aparece. A luta não aparece porque no não filme. Interessa, o filme não é sobre luta de boxe. Ele tem uma namorada francesa, que é interpretada por uma atriz portuguesa, né, a Maria de Medeiros. E a gente pensa no óbvio, né? Quer dizer, que os bandidos vão pegar a namorada dele e vão obrigá-lo a se entregar. O trivial. Mas aí acontece uma coisa muito interessante. O relógio de ouro do título. É que tem uma cena, que na verdade é um flashback, em que aparece o Butch Caulfield, menino, e ele está conversando com um oficial do exército, que foi colega. É uma cena séria, mas é hilária. Gente. É séria e é hilária. Que foi um colega do pai dele, porque foi o seguinte, o pai dele, ele lutou numa guerra, ele foi prisioneiro, foi feito prisioneiro, e ele tinha um relógio que tinha ganhado de herança do avô, que por sua vez tinha ganhado de herança do bisavô. E esse relógio pertenceria ao menino. O pai do menino esconde o relógio no ânus. É aí que a coisa começa a ficar hilária. E o amigo dele, interpretado pelo Christopher Walken, ele também, depois que o pai morre, ele também esconde o relógio no ânus. E agora ele volta para entregar... Para oferecer o relógio ao menino. Tome este relógio. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está sagrando o menino Butch Caulfield, ele está transformando esse menino num cavaleiro. Embora tenha essa dessacralização pós-moderna, né, no relógio que foi guardado num sacrário impuro, digamos assim. Aí... nós temos a cena pós-golpe, agora no momento atual, do Butch com a namorada francesa dele, se preparando para fugir, porque eles precisam fugir. Exato. Né? E o que acontece? Onde está o meu relógio? Ele pergunta para a namorada. Aí que nós temos um grande ponto de virada. Ele quebra o apartamento inteiro, porque ele pensa, era para ela ter trazido esse relógio, né, na fuga, e ela esqueceu. O que ele faz? Ele volta para buscar o relógio. Aí é o grande momento do filme. Quer dizer, nós acreditamos que ele vai buscar o relógio, porque afinal de contas esse relógio pertencia à família dele, e aí que a coisa começa a se desenrolar de uma maneira bem tarantinesca. Mais uma coisa, nós acreditamos que ele vai ser pego no apartamento. Isso. Entendeu? Porque é um clichê. É o clichê. Né? Se tu vai ter que voltar, tu vai ser pego. Exato. Mas não. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Ele recupera o relógio, ele acaba, digamos assim, resolvendo um certo probleminha lá com o John Travolta. Mas enfim, o grande barato é que quando o Butch Caulfield ele está saindo de carro, parece que tudo terminou muito bem. E aí vem aquela coincidência maluca que coloca o personagem principal em apuros. Quem é que passa na frente dele na faixa de pedestres? Justamente o diabo. O diabo! Marcelo Wallace. Que veio cobrar a sua herança. E aí, o que o Butch faz? Os dois acabam numa masmorra com uns malucos bizarros que iam se viciar as pessoas, né? Estuprar as pessoas. Olha só que coisa maluca, né? E aí o Butch ele acaba fugindo, né? Exatamente. E aí que vem o grande momento do filme. Mais uma virada. Mais um ponto de virada, quer dizer, o filme ele vai para um caminho totalmente diferente. O Butch Caulfield consegue fugir, ele pega a chave da moto do policial e aí ele para na porta. O que ele vê? Duas bandeiras. Duas bandeiras. A bandeira dos Confederados, a bandeira do Norte, da Guerra da Secessão. Ele para e pensa. Essas bandeiras elas não significam esse patrioteirismo bobo dos filmes americanos. Elas representam a guerra que ele não pôde lutar. A guerra do pai, do avô, do bisavô. Ele tem que lutar a guerra da vida dele. E ele volta. E nesse momento a cena fica muito engraçada, porque ele vai procurar uma arma para voltar, né? Exatamente. Ele tem que encontrar a arma adequada para descer as escadas e acabar com toda aquela sacanagem que está acontecendo lá embaixo. É o martelo? Será que é o martelo? Não, Parece que ele vê outra coisa. Opa! Taco de beisebol? Taco de beisebol? Bem americano? Não, acho que ele não gostou muito não. Ai. Uma motosserra? A motosserra? Será que vai ser a motosserra, tipo o massacre da Serra Elétrica? Mais uma referência. Ele vê. Ele olha pra cima. Olha o brilho, que ele vê. olha o brilho. Uma katana, uma espada de samurai.
que é justamente a arma que representa a nobreza, a honra, a bravura. Ele, olha só, a aura que surgiu às costas dele, uma luz que ilumina o guerreiro. Preste atenção agora, ele vai descendo a escada, o que é que nós vemos na parede? Um relógio, 2 relógios, 3 relógios e agora um relógio enorme. Ou seja, aquilo que significa a honra da família dele. Tem aquele pequeno relógio que ele ganhou do militar e o grande relógio que representa o que esse cara tem de bom e de nobre. Então, Michael, a gente vê como o Tarantino ele vai trabalhando assim, essa questão do cenário e incutindo ali simbologias, né? Mas e o A Prova de Morte, que nós consideramos o pior filme do Tarantino, ou o menos bom, não sei, né? Pra não dizer o pior. Olha, A Prova de Morte, assim, ó, ele é um filme que tem os seus probleminhas, mas também tem uma simbologia muito interessante. É uma brincadeira que o Tarantino faz com uma teoria da conspiração conhecida como MK-Ultra, né? O MK-Ultra seria um projeto secreto da CIA, a inteligência americana, para manipular as pessoas, né, e dominar a mente das pessoas e fazê-las, por exemplo, cometer atentados terroristas. Mas isso é um pouco Illuminati, assim. É bem Illuminati. Mas Tarantino vive de cinema, então qual é a referência que ele faz? Ele faz o seguinte, ele faz uma referência muito forte a um filme de 1977 chamado O Telefone, estrelado pelo Charles Bronson. E nesse filme existe essa conspiração. O personagem, ele recebe um telefonema, alguém declama um poema, a pessoa fica completamente mesmerizada, hipnotizada, sai da sua vida normal e vai cometer um atentado terrorista suicida. Who is, Harry? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Remember, Nicolene, miles to go before you sleep. Remember, Nicholas, miles to go before I sleep. Ora, o que está acontecendo no A Prova de Morte? O personagem do Kurt Russell, que é o stuntman, é o dublê, o motorista, ele declama o mesmíssimo poema para Butterfly, uma personagem chamada Butterfly. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep and miles to go before I sleep. Did you hear me, Butterfly? Miles to go before you sleep. Butterfly, borboleta, que era o símbolo desse projeto Monarch, que é o projeto MK-Ultra. A Butterfly, ela fica mesmerizada, ela fica hipnotizada e se torna uma espécie simbólica, né, de escrava sexual que vai fazer... Inclusive, a amiga dela diz, não, mas tu vai dançar pra esse cara. Ela tenta colocar ali um impedimento, Exatamente. Mas ela vai. Ela vai, porque ela estaria, né, mesmerizada por causa desse poema, né, que o Kurt Russell ele declama para ela. E aí nós vamos ter a Lap Dance. Tem muita coisa para se falar de Tarantino, mas como vocês viram, se a gente pegou só um filme do Tarantino e uma história e já deu para falar um monte, imagine se nós fôssemos falar de toda a obra dele com profundidade. Mas a gente quer saber qual o seu filme preferido do Tarantino, qual o filme que você acha que não é tão bom, para não dizer pior, do Tarantino. Por favor, envie para o e-mail literatostv@furb.br. Literatos TV. Valeu!